Olá você que chegou agora aqui no podcast do Copo Meio Cheio, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast que você vem para ouvir sobre os mais diversos assuntos que atravessam o nosso cotidiano, com uma pitada de bom humor, uma pitada de opinião e informação. Enfim, tudo aquilo que a gente gosta numa boa conversa com os amigos. Eu sou Tauane Valentim, sou produtora e junto disso sou mais 1000 coisas, porque essa é a função principal do produtor. E estou aqui com os melhores amigos possíveis, Cacau Cavalcante, Leonardo Menezes. Eu sou a Cacau Cavalcante, sou diretora de arte, sou ilustradora, sou taróloga, tenho uma empresa que vende quadros das minhas ilustrações, enfim, eu tô no corre, eu tô pra conseguir o money. Eu sou Leonardo Menezes, eu trabalho com televisão, trabalho com curadoria de conteúdo, sou redator, sou roteirista, canto nas horas vagas, tenho como hobby cantar. De algum lugar o dinheiro vai vir, né, gente? Já é muita coisa. A gente tá tentando. E aqui o podcast vai entrar mais um X no nosso currículo. Bora! Agora somos comunicadores também. E Exato. é aquilo, né? A volta do copo meio cheio. Eu acho que mais do que esse projetinho que a gente sonhou lá 2 anos atrás, agora ele também é um negócio pra gente, né? Exato. A gente tá fazendo ele pra botar pro mundo. E falando nisso, você pode acompanhar o Copo Meio Cheio em todas as redes possíveis que vai aparecer aí na sua tela. Pra você que tá ouvindo, joga no Instagram, no YouTube, no TikTok, Copo Meio Cheio. Pra Instagram e TikTok, Copo M Cheio, certo? E aí você fica por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Então, gente, iniciando o nosso assunto de hoje, caso você esteja ouvindo esse podcast, você está sendo atravessado por ele. Porque como a gente está na internet, e a internet, ela hoje é um centro de influência, ela é um centro de cultura de cancelamento, ela é um centro de informações importantes e não tão importantes assim. A gente queria trazer essa discussão para entender um pouco mais o que está acontecendo nesse meio, o que nos atravessa, o que não nos atravessa e como a gente lida com essa realidade de hoje. Exato. E aí, já pegando esse gancho, a gente vai voltar um pouco na história. Dependendo da sua idade, você não sabe o que é um Orkut, o que é o início do que hoje é a casa do Instagram. MSN, CQ, Fotolog. A gente vai pensar, o Orkut não lembro agora, mas o Orkut terminou em 2013, morreu em 2013. Que eu fiquei super triste, pra mim nenhuma rede até hoje eu ainda usava ocupou esse espaço. De 10 anos que nunca viram o Orkut. Eu ainda usava o Orkut assiduamente quando ele acabou. Eu fiquei chateadíssima. Você salvou suas fotos? Não. Então você não salva tanto assim. E, enfim, voltando, hoje, dependendo da sua idade, você não sabe o que foi esse começo de internet, mas a gente vai dar uma prévia pra você, pra gente conseguir construir uma linha temporal aí até o que a gente tá vivendo hoje. Fala aí, Léo, como que foi sua internet, seu início? Eu era uma criança muito de apartamento, né? Eu não saía pra rua pra brincar. Então, a minha diversão, meu modo de passar o tempo era a internet. Assim, eu era a criança que, desde criancinha, tinha os joguinhos no CD-ROM. E depois que descobriu as redes sociais, meio que aquilo era a minha vida, né? Então, claro, Orkut, todo mundo tinha um monte de comunidade, um monte de depoimento, um monte de scrap, um monte de coisa. Tinha temas. Vocês lembram que tinha temas no Orkut? Lembro. Dava pra você deixar do jeito Mas de temas, eu já puxo pra outra coisa, o Tumblr. Então, gente, eu ia entrar nisso. Tipo, eu usei muito Orkut. Porém, a rede social que eu passei minha adolescência foi o Tumblr. Eu tinha um Tumblr de fã de Percy Jackson, As Crônicas de Nárnia. Eu não gostava muito de Harry Potter, mas olha só, já arrumava umas confusões né? Porque não aí, nisso também, eu entrei no Facebook, porque tinha os grupos desses mesmos negócios no Tumblr, tinha no Facebook e tinha no MSN. O Facebook sempre foi muito E bom MSN, esse negócio né, de gente? grupo.
MSN também. Não, MSN eu usava muito, mas eu, na verdade, era de um outro meio de internet, assim, eu nunca gostei de Twitter, até hoje, eu uso pouquíssimo Facebook, eu adorava o Orkut. Você e todo mundo. Eu adorava o Orkut, na verdade, porque eu usava muito fake. Mas não Nossa, é o fake. eu não era desse mundo. Não é Minha o irmã fake de que a fake. gente. Sim, não é o fake que a gente usa hoje, ou que o pessoal usa pra dar hate, ou qualquer coisa do tipo. Não, era meio que uma comunidade, de fato, que existia. E era uma persona Era sua. quase que uma segunda vida. Assim, Gente. pra dar um resumo, hoje a gente já tem os óculos, que com certeza tem um nome específico pra ele, mas os óculos de realidade aumentada. Ah, sim. O nosso fake era a nossa realidade aumentada. Que no fake a gente era rico, lindo, tudo Artistas. dava certo, a gente era artista, né? E principalmente do fake vieram os primeiros influenciadores. Porque era a galera que acabava trazendo ali uma referência de foto, que todo mundo queria utilizar ali a foto dele Todo pra fazer um mundo. fake dele. É. Ou então a galera do Fotolog, que também do MySpace, que acabava Sim. sendo utilizada. Uma coisa que eu No nunca fake entendi, também. porque eu não era do fake. Os influencers eram as pessoas que utilizavam, esses influencers que você falou agora, são as pessoas que utilizavam de fotos de outras pessoas e eram influentes na comunidade, ou eram as pessoas que você utilizava a foto delas? Menino, Era uma mescla de tudo. eu acho que até hoje ninguém sabe explicar. Porque assim. Pensa a imagem de uma influencer X hoje e pensa que tinham, tipo, umas 100 mil contas que era o rosto dessa influencer, só que com outro nome. Entendi. Só que na Tinha aquela menina época... que era ruivinha. Exato, na Isso. época tinha uma divisão de quem já era artista e quem, por ter um rosto, um padrão Quem ou algo fazia assim... o fake da Britney Spears, da Beyoncé. Entendi. E quem É. fazia do pessoal que era anônimo na época, mas tinha ali um estilo a ser Era um seguido. Gente, eu anônimo. juro, Vocês quando eu era vai criança lembrar? e eu recebi a primeira solicitação de amizade da Britney Spears, eu achei que a Britney tinha me Eu acionado entrei de no verdade. fake. Eu entrei no juro. fake pensando que eu tinha achado a Ferg. Eu falei, eu não acredito Eu fui que a, a Ferg tá aqui, eu posso No adicionar. Orkut, gente, Eu que fui- acessível. eu fui a Roberta do RBD. O quê? Mas é muito engraçado esse rolê dos influencers, porque assim, as pessoas que eram influentes, assim, de terem imagens anônimas, mas replicadas em diversos fakes, você não encontrava com essa pessoa na rua, na TV. Eu realmente não sei dizer o porquê que rostos anônimos viraram rostos. Os rostos anônimos. Rostos, bolos. Caras, não sei por que as caras anônimas, tipo, viraram o que viraram. Eu imagino que por seguir um padrão de beleza assim, né? Obviamente não tinha fake de gente preta que não fosse a Beyoncé. Claro. Entende? As pessoas anônimas... Era a época que todo mundo era emo também. Então tinha uma galera emo. Capricho. Então, e passou um pouquinho, pelos Época colírios. dos colírios, que tudo que a gente queria era achar um colírio e ser a garota colírio, que, assim, a garota colírio, ela não tinha nada a ver nem comigo e nem com a Cacau. E assim, principalmente, se você meio que estourasse a bolha naquela época, na verdade você tava indo pra televisão. Ganhar dinheiro com a internet meio que não existia ali. Então, pra você ganhar dinheiro, você precisava estar na televisão. Então, por exemplo, Marimun foi pra MTV. Ronald Rios, que também virou repórter. PC Siqueira, né, o falecido, que também acabou virando VJ da MTV. Uma galera, assim, que O realmente... Serginho do BBB, né? Serginho do Sim, BBB. bem Ou, bom. ou você ia, através da internet, você ia pra TV, ou você virava influencer porque você tava na TV. Exato. Um ou outro, né? Então, assim, há o quê? Uns 15 anos atrás, a gente tá falando? Eu acho que é mais ou menos isso. De uns 15 a uns... Se for pensar 2005, A gente tá aqui na faixa dos 27, gente. Digamos que assim, eu tava na internet já com 12, 13 anos. Eu Sim. acho que essa era a época pra vocês também, né? Uhum. Então, assim, a gente falou de Orkut, o fake e tudo mais, mas tinham várias outras redes sociais. O Léo trouxe o Tumblr, eu tinha também. Tinha o MySpace também. nossa, eu nunca entrei nessa Eu rede nunca social. consegui lidar com o MySpace. Mas, O assim... que era o MySpace? Eu não... Ai, era uma confusão. Era um Facebook É. meio... Tinha uma coisa que você colocava gosto musical, não era? Era uma mistura de Fotolog Com o que é o Spotify. É. Gente, eu nunca entrei Era nessa. muito confuso. Bom, existiam várias plataformas,
E o que todas elas tinham em comum era a questão da influência. Quem tem mais seguidores? Se você tinha o seu Tumblr, com certeza se você não era muito seguido, você via Tumblrs que eram extremamente seguidos, que você ia no que seria o retweet, né, do Tumblr. E você tinha que ter muita ESC, que tinha a função da pergunta, então sua caixinha de ESC então, tinha que estar assim, cheia. uma coisa que todas as plataformas tinham em comum era essa busca pela influência, por mais que ela não fosse explícita. Era o ponto principal. Né? Ainda tava engatinhando. É isso, porque o Orkut assim, com 3 perfis lotados. As pessoas foram os anônimos, na verdade, naquela época, eu acho que foram descobrindo formas de não serem tão anônimos assim em algum lugar do mundo. Exato, Sim. porque assim, no fim das contas, era sobre fama. O pessoal queria ser famoso de alguma forma. Sim. Antigamente, pra você ser famoso, levantando de novo a questão, a gente precisava estar na TV. Então, o pessoal queria ser visto para poder ir pra TV, que era onde tinha também o dinheiro. Certo. Hoje, tá sendo o caminho contrário, né? Você não precisa... Se você tá na TV, na verdade, você precisa de uma rede social pra amplificar o seu trabalho, né? Não precisa... Não é mais tipo, você precisa ser famoso na internet pra estar na TV. É meio que uma faca de dois gumes, sabe? Tá funcionando dos dois lados. Eu acho que a transição foi muito quando porque pra ganhar dinheiro você precisava estar na TV. Por quê? Porque marcas estavam na TV. Exato. Publicidade estava na TV. Não existia publicidade na internet, além do começo, engatinhando ali dos anúncios do Google. Sim. Sabe? Que você tinha um blog que te pagava Sim. que as empresas pagavam pra anunciar no seu blog, sei lá. Sim. Mas quando aparece YouTube, Uhum. quando aparece Facebook também, quando aparece anúncio em todas essas redes, Instagram... Eu lembro isso já mais recente, né? De quando o Instagram falaram... vai ter propaganda agora nos stories. Que começou no Snapchat. Na verdade, no Snapchat, Sim, eles falaram... vai ter propaganda no Snapchat. Que o Mark, o trabalho dele é esse, né? Exato. Adaptar o que... Mas, basicamente, isso fez com que a influência fosse mudando também. Você não precisava mais estar na TV, porque as marcas... não necessariamente estavam lá para ganhar dinheiro. Total. Aí muda o cenário. E aí, assim, se você que tá ouvindo a gente até aqui já passou essa época de internet, deixa seu comentário no YouTube, no Instagram, no TikTok, que a gente quer saber de vocês como que foi esse início de internet. Qual era a sua rede falecida favorita? É isso que a gente quer saber para entender quem é você. Aproveitando, siga a gente também. Vai aparecer aqui na tela todas as nossas redes. E se você está ouvindo, Copo M Cheio, Instagram, TikTok e YouTube, Copo Meio Cheio. Fechou? E streamings todos também. Acha a gente, sai jogando Copo Meio Cheio em tudo. Você vai achar, você vai achar. E aí, pegando esse momento da conversa, a gente chega ali na era de transição de internet. Exato, porque assim... tanto uma época de transição, quanto meio que acontece hoje em dia também. Porque se a gente for pensar nessa questão da publicidade, da opinião, da pessoa que tá querendo ser famosa, da pessoa que mostra a cara e as suas opiniões ali nas redes, elas também acabam trazendo junto com elas opiniões contrárias, né? Comentários de pessoas que não concordam com aquilo, enfim. E hoje... eu acredito, assim, partindo daqui de um denominador comum, assim. A gente tá num lugar comum que a gente tá falando de opinião. A gente tá falando de discurso de ódio. A gente tá falando de crime. Racismo, homofobia, transfobia, etc. Discurso de ódio, de certa forma, também é crime, não, mas o ponto que eu vou levantar agora, sabe? Tipo, não estou falando de opiniões o pessoal que, não na achar verdade... que você tá defendendo opinião de louco. Gente, pelo amor de Deus. Não. Assim, partindo desse pressuposto, sabe? Que a gente tá falando de opinião e não de crime. Ainda assim, eu enxergo uma polidez muito grande nos influenciadores hoje em dia, em boa parte deles, de tipo uma neutralidade. Eles não falam as coisas da forma que queriam, eles não dão tanto palpite sobre opinião tal, ou então é tudo que não é ele que fala, é sempre o assessor que acaba vindo e trazendo uma opinião que tá sempre muito ou então, linda. fiz merda. O famoso pedido de desculpas da cara lavada, errei. Peço perdão a quem possa ter se ofendido. Temos muito pra falar sobre isso. Porque, assim, tudo bem, eu entendo que na internet hoje existe essa questão do cancelamento e das
da coisa que simplesmente não é aceita e que vira um auê. Mas, sinceramente, gente, nem tudo que vira polêmica, na verdade, merecia virar polêmica, Precisava, né? sabe? Não precisava. Sim. Não, é aquilo, né? Em outras conversas a gente já comentou que a internet, ela é um lugar que ela junta todas as bolhas nessa nuvem, né? A gente já dá esse apelido mesmo. Então, é uma nuvem onde você consegue conectar todos os tipos de pessoas, todo tipo de influência, você se faz necessário ou alguém está se fazendo necessário para você, né? Então, nesse sentido, fica muito fácil, na verdade, dessas polêmicas que nem deveriam se tornar, se crescerem e a partir disso surgem pessoas, influencers novos. Às vezes, numa fofoca que tá rolando numa bolha X, aparece uma pessoa e, é coisa de 2 dias pra ela ter, tipo, dobrado o número de seguidores. Inclusive, inclusive gente que tá no erro, né? Assim, a gente já entendeu que o cancelamento, apesar do punitivismo do cancelamento, hoje o influencer já pode querer se construir mesmo no cancelamento. Mas além disso, né? É tudo muito pensado nesse momento do cancelamento, porque existem os polidos demais, que estão com muito medo. E os polidos de menos. De menos. Então, tipo, quantas vezes você, na rede social ou assistindo um vídeo, caiu num vídeo sobre uma fofoca de uma pessoa que você não faz ideia, que até uma semana atrás ninguém fazia ideia, e essa pessoa tá lá, sabe, alimentando uma treta com outra pessoa e sendo cancelado pelo outro lado, mas o outro lado defendendo. Eu me seguro tanto pra não sair comentando tudo, porque tem hora que eu vou comentar, eu falo não. Se eu comentar aqui, não é necessário, não precisa. Exato, e é exatamente essa ódio. questão, que assim, existe as pessoas que vão parar pra refletir, ok, eu preciso dar essa opinião sobre essa situação, sendo que eu estou falando de uma pessoa. As pessoas desumanizam muito também dentro da internet, né? Ou eu posso só dar uma segurada e refletir antes de digitar. Porque hoje em dia o pessoal tá indo. Não para, não pensa, beleza, a internet precisa da minha opinião, sabe? Sim. É o ponto de que a gente tem, de um lado, influenciadores que pensam demais no que falar, tanto pro vou ser essa pessoa completamente incancelável, quanto me cancela mesmo. E do outro lado, a gente tem a grande massa que usa a rede social que não pensa no que vai falar, porque tá defendida pela anonimidade. Anonimidade, tá certo essa palavra? Eu acho não que sei, tá. o ouvinte Pelo vai anonimato. falar. Anonimato. Tá protegida pelo anonimato da rede social, que não é real. Sim. Todo mundo pode ser rastreado na rede social e Internet não é terra sem lei. não é terra sem lei, por mais que Parece. leis e pareça sem lei. Então, protegidos por isso, pelo eu sou um anônimo e a minha opinião pode ser dada a qualquer momento e não vai ter consequências, a gente tem a grande parte das pessoas que não pensam na hora de falar. E a gente tem um pessoal que seria o centrão da internet, assim, né? Eu acho que eu sou meio centrão isentões. da internet, porque tem alguns assuntos que eu vou mais nos comentários pra entender como que as pessoas estão digerindo aquele assunto. Às vezes é uma fofoca, às vezes é uma informação, às vezes é um debate importante e às vezes não. E normalmente quando eu comento, eu tento dar uma visão geral. Tipo, eu só não começo a frase falando isso não é um ataque pra não ficar muito escancarado, porque a internet, ela coloca a gente nesse lugar de estar sempre tendo que se defender e às vezes Sempre com a guarda alta. E às vezes o comentário que a pessoa deixou ali é um comentário que é legal, ok, se você tá numa boa, se a outra pessoa tá numa boa. Mas às vezes só de eu não estar numa boa e ver um comentário seu, tipo, eu acho que isso, eu já fecho o diálogo. A internet, Sim. ela tá abrindo e fechando diálogos ao mesmo tempo. Ela não, na verdade, ela não tá abrindo diálogo. Ela tá abrindo briga, discussão e tá Isso. interessada nisso, né? É esse Fato. ponto que eu queria também levantar, no sentido de que, assim,
Hoje, você ouvir eu não concordo na internet, já parece que é o fim do mundo. Dói, Que, né? na verdade... Já parece que você é um ridículo. Isso, você é burro. Quando não, é só um eu não concordo, sabe? Eu acho que Sim. as pessoas perderam a mão do diálogo. Beleza, existe alguém aqui que tem uma opinião, alguém que tem outra opinião, um ruído entre essas duas pessoas que faz com que uma terceira opinião possa surgir para que a sociedade evolua no geral, sabe? Eu mude Sim. se eu tiver errado em algum ponto, você mude se tiver errado em algum ponto, mas não, tipo, beleza. A minha opinião é essa e eu vou defendê-la até o fim. E a sua é uma merda. Não precisa. Eu acho que dá pra gente ainda escavar um pouquinho mais no sentido de por quê? Por que que a gente tá nesse momento da internet em que a discordância é um ataque pessoal? Eu acho que, no geral, a gente tá numa carência social extrema. Assim. Mas aquele, né? Tocar no vespeiro. Eu acho que não só. Eu acho que a gente tem isso, porque a gente é humano. A gente não gosta de que a nossa opinião esteja errada. A gente não gosta de estar errado. Porém, eu acho que as redes sociais, a grande maioria das redes sociais, por conta do dinheiro, porque tem anúncio e tem muita coisa envolvida nisso, elas sobrevivem de engajamento, elas sobrevivem de tempo de tela. Ela é feita pra você passar mais tempo lá. Ela é feita pra inflamar emoções em você. Então, é o algoritmo, basicamente, que faz com que a gente fique muito mais sensível. Porque Fato. se hoje você fala pra mim, Léo, não gostei do programa tal que surgiu. Léo, e eu gosto muito. Eu não gostei do programa tal que tá no streaming. Eu odiei essa série. Aqui a gente, frente a frente, eu não vou enxergar isso como um ataque ao meu gosto pessoal e tipo, Léo, você Sim. gosta de uma merda. Sim. Eu não vou interpretar Sim. isso. Só que se eu falar no Twitter, eu não gostei do show tal, um monte de fã desse show vai falar, você é um idiota, quem é você na fila do pão? O quê? Entendeu? Sim. Tipo, a partir disso, várias coisas que não deveriam vão começar a ser pautadas. Exato. Nem esconde que você odeia a minoria, né? O show aborda várias minorias. Você nem esconde, né? Assim, assim. a Cacau não é muito de Twitter, né? Não. Você chega a usar Twitter? Eu uso, mas eu não falo nada. Ó, eu sou mosquinha observadora. Então, eu acho que de nós três aqui, eu sou a que mais usa Twitter. E assim, eu gosto muito do Twitter, porque dentro da minha área profissional, muitas coisas caem lá primeiro, Uhum. sabe? Tipo, a Beyoncé começou o show, no Twitter já vai estar lá as primeiras fotos. Mas é um espaço que tem muitos grupos de fãs, muitos grupos de várias coisas no geral. Eu acho que o Twitter, ele unifica bastante essas várias bolhas. E, tipo, vira e mexe, eu passo por situações parecidas. Porque ou eu tô vendo um comentário que realmente ele é incabível e eu falo, eu não tem por que você responder isso aqui, porque tem coisas também que você nem precisa levar tão a sério. Vamos combinar, né? Que É na o internet famoso. É o famoso. Você desligou o computador. Isso ainda tá na sua Se vida? você desligar o Twitter. Sabe? Se você você fechar o saiu Twitter. do Twitter, isso permanece na sua vida? Eu fico chocada que o pau come lá no Twitter de fãs de uma artista pra fãs de outra Sim, artista. O sim. babado é coisa de Eu louco, fico pensando, assim. não dá preguiça de... Entende? E aí, assim, eu tô bastante no Twitter. E eu sempre tô tentando... Eu tento colocar lá coisas que não são, tipo, de opinião de um momento aqui. Tipo, porque a bebida do copo, não sei o que. Isso eu não uso o Twitter. Sim. Mas, tipo, Que era o que muito era usado no início No do início, Twitter, né? Descrever né? minha vida. Sim, tanto que quando as pessoas das outras redes queriam minimizar as pessoas do Twitter, falavam, porque você não tem ninguém lá, é um diário, pipipi. Falando com a blá. parede, né? Entende? Usuários do Twitter. Mas assim, dentro disso que você falou, eu me identifico bastante, porque é um espaço onde muitas vezes eu falo, as pessoas também estão falando desse assunto aqui como se não existisse um outro lado dessa moeda. E pra mim, tudo tem os dois lados. Tanto que isso. você comentou, né? Se eu chegasse aqui e falasse, não gosto e o que você gosta é uma merda. É até engraçado pensar nisso, porque a gente sempre pauta os dois lados. Tipo, não, é legal, mas porém, entretanto, isso e aquilo. Então,
No Twitter, por exemplo, eu tava... Até um tempo atrás, eu fui vítima. Tá, gente. Por quê? Tadinho. Coitado. Tava se falando muito sobre a nova moda, nova não, né? A moda do emagrecimento. Uhum. E a gente tava comentando sobre artistas grandonas, que sempre venderam ser uma artista grandona, que agora elas estão, tipo, magríssimas. E, tipo, teve um colega lá, eu nem conheço, colega de comunidade mesmo, que comentou num vídeo da Megan Thee Stallion. Uhum. Não sei se tô Megan Thee pronunciando certo, mas rapper feminina. Uhum. Conheçam. She-Hulk. She-Hulk. E aí, tipo, o cara falava que a pior coisa que podia ter voltado pra moda agora era a magreza. Amor. Eu comecei a defender ele. Porque eu falei, mas gente, ele não tá atacando, ele não tá falando mal da artista. Ele não tá fazendo dessa forma que vocês estão colocando. Entendi, porque ele tocou no vespeiro de fãs da Megan. Aí Entendi. foi um dos momentos que eu senti que eu tinha que falar. Porque, primeiro, que eu acho que hate desnecessário, briga desnecessária, não precisa. Mas porque eu falei, bom, o grupo aqui entende-se que tá se falando de uma pessoa, mas não, estamos falando de um movimento, que é a imposição do corpo magro, que por mais babadeira que você seja como artista, por mais que você afirme o seu corpo, pode te pegar sim. Tá aí a Doja Cat, que tá vestindo 36, sabe? Então... Por um lado, eu acho que tem algumas opiniões que são válidas. Eu acho que, no geral, a gente só tinha que sair um pouco desse lugar de defensiva. Tipo, comentou, tá arrumando um problema, Exato. tá falando mal, tá desmerecendo. Não é isso. Quando eu falei no começo dessa questão de eu ter a sensação de que os influenciadores sempre estão polidos na hora de falar, é que ninguém consegue, por exemplo... Eu vou dar um exemplo X aqui, tá? Vamos supor que no movimento Body Positive. Não tem a pessoa que vai chegar e falar, então... O que é o movimento Body Positive? Ah, sim. O movimento Body Positive é o movimento que fala sobre a liberdade dos corpos, onde você vai olhar pra você com mais carinho e compreender melhor aquilo que você é, sabe? Aceitar seu biotipo, né? Exato. E assim, é um movimento que já tá na internet tem alguns anos. No começo, a maior parte era de pessoas gordas, de pessoas que de fato estavam ali fora do que é dito padrão, né? E de alguma forma acabavam sendo, se sentindo atacadas, né? Por conta de não estarem dentro daquele estereótipo. E aí, conforme o tempo foi passando e viu que ali era um nicho que gerava dinheiro, que gerava engajamento, que gerava, enfim, várias outras pessoas passaram a assumir esse discurso. Sendo que, não necessariamente, eram pessoas que tinham corpos que eram vistos como tão diferentes assim do que é aceito geralmente, sabe? Sim. E assim... As pessoas, em vez de chegar e falar, olha, tem alguma coisa errada acontecendo no movimento, porque tem pessoas aqui que estão utilizando desse discurso só para ganhar like e dinheiro, e é melhor a gente ficar de olho para conseguir compreender qual que é, de fato, a essência, a raiz, né, desse movimento, para poder questionar o porquê disso. E não, sabe? É só tipo, não, realmente, tem que aceitar todos os corpos. Não é isso. Todas as pessoas, elas são diferentes. Isso. Tudo bem, todo mundo já sabe que todo mundo é diferente, sabe? Mas o ponto aqui a ser questionado e quem é diferente dentro do diferente, sabe? Sim. Como que você também dá espaço para essas pessoas e você não anula o discurso delas por conta de alguma dor, por conta de alguma questão, sendo... sei lá, só se apropriando daquele discurso porque é legalzinho. E assim, esse movimento é um movimento que ele teve um início bem pautado na internet, ou é um movimento que já existe há anos fora da internet? Só pra gente entender, porque muitos movimentos como esse na internet, né? surgiram na internet, né? Isso que você tava falando... Eu lembro, por exemplo, de Pink Money, Black Money. Exato. E são movimentos contrários ao movimento dentro do movimento. Eu não sei nem explicar. Mas, assim, essa pauta do Body Positive surgiu na internet. Eu vi pegando força na internet, sabe? Força, porque foi muito, na verdade, uma questão que saiu ali do 2010, por exemplo, de quando a moda era magreza. Exatamente isso. Sim. E aí,
com a moda sendo a magreza, e quem não se encaixava dentro daquela moda, e começou a levantar vários questionamentos. Entendi. Quanto a indústria ganha em cima da nossa insegurança, como que a gente consegue... Estar triste com você mesmo, né? Com a sua imagem, dá Rende dinheiro dinheiro pra alguém. Exato. pra um monte de indústrias. Mas essa questão de discurso é tipo, é difícil achar alguém que simplesmente vem e fala, ó, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. É sempre um não, mas calma, pera, tem que pensar aqui. Gente, Medo, é medo. né? Tudo bem ter uma opinião, sabe? Eu não tô querendo excluir todas as pessoas que são, enfim. E eu não tô querendo é. atacar as pessoas que pensam diferente de mim. Não tô, é só uma opinião. Uhum. E é muito essa sensação de que, putz, beleza, eu preciso falar isso daqui da forma mais... Porque o que costuma acontecer que cai no erro de vários movimentos ou até de várias ideias, né? É um movimento que ele começa ali porque sente que existe uma força minoritária, digamos. Mas aí o movimento rola. Show, e um monte de gente se identifica, e um monte de gente vive, participa, leva informação e tudo mais, ok. Mas começam a surgir questões que parece que pelo fato de ser um movimento que começou para uma questão X, ninguém pode chegar e te dar um papo reto, porque... Sabe, às vezes é isso, tipo, assim como eu, como mulher preta, não tenho a menor obrigação de estar de acordo com o que a outra mulher preta vai pensar, a gente precisa, assim, se a gente está dentro desse movimento preto, falar, ó, gata, mas isso aqui ajuda demais, isso ajuda de menos. E fica toda naquele dedos de, ai, mas a gente não pode fazer a pessoa se sentir parte, a gente não pode fazer com que a pessoa não sinta que ela faz parte. Só que às vezes não faz. Você não faz parte, amor. Você pode querer muito colaborar com a minha luta, mas você comentar que você é antirracista, você ainda não é um movimento, entendeu? Sim, tipo, sim. assim como eu não tenho como ser, como dar check em todas as características que a gente se imagina num grupo de body positive. Eu imagino que eu, com o corpo que eu tenho hoje, chegar, tipo, a hashtag body positive da gata de biquíni na praia. Assim, né? Exato, o mais padrão possível. Isso. Ai, eu tenho celulite. Amiga, o quanto todo a mundo minha, tem celulite. o quanto a minha foto falando corpos reais, ame corpos reais, sendo magro, ajuda esse movimento ou não. Exato. Sabe? Porque a verdade é que as pessoas que estão de fora do movimento, elas precisam entender que elas podem ajudar sem estar no centro do movimento. Exato. Elas podem ficar pelas beiradas. Você pode compartilhar fotos de pessoas, sabe? Você pode consumir coisas dessas pessoas, sabe? Sim. Consumir artistas. Tipo, eu nunca vou poder falar por pessoas trans, mas eu posso curtir muito a música e comprar CD e comprar disco de artistas trans que tem de monte, que estão surgindo, sabe? É o que você pode estar fazendo, porque realmente a internet ela tem essa parada que você se colocar em um movimento pra você ter um pouco mais de seguidores, likes ou sei lá o quê. E também é a sensação contrária de, beleza, eu estou dentro de um movimento, então eu tenho que concordar com tudo aqui dentro. Porque senão vão tirar minha carteirinha de feminista, vão tirar minha carteirinha de bissexual, vão tirar minha carteirinha de mulher gorda, vão tirar minha carteirinha de qualquer coisa que eu me coloque ali, entende? Imagina. E muito falando sobre isso, né? A gente tem muito medo. Eu considero assim, existe os dois polos, as pessoas que têm medo nenhum de demonstrar opinião na rede social e as pessoas que têm muito medo de demonstrar a opinião na rede social por conta de represália mesmo, por conta... E por que esse medo? Porque a gente é atacado se a gente fala uma coisa neutra ou não, se a gente fala uma coisa certa ou não, se a gente tá na melhor das intenções, a gente pode tá passível de ser xoxado na rede social. E o contrário também. Mas por quê? Porque, na minha opinião, né, a internet, a gente tende a desumanizar as pessoas que estão do outro lado da tela. Por quê?
aqui é o que eu tinha falado. Aqui no pessoal, você não vai chegar pra mim, eu espero que não, e falar, você é um idiota porque eu não gostei de um programa de TV que você gosta muito. Mas na rede social, o que eu tô vendo é um nome, eu nem tô vendo às vezes o nome, dependendo do Twitter, eu tô vendo uma frase que a pessoa colocou como nome, eu tô vendo um arroba, eu tô vendo uma foto, que às vezes nem é dela também, eu tô vendo um monte de, basicamente, 0 e 1 na minha frente. Sim. Eu tô vendo um monte de informação na minha tela. Eu mexendo no celular, isso aqui eu não tô falando com uma pessoa Sim. propriamente Sim, dita, sim. sabe? Sim. Tipo, se eu tô digitando uma opinião, eu não tô vendo o olho da pessoa. E isso faz com que a gente desumanize a pessoa que tá do outro lado. É um humano, Sim. entende? É um humano. Sim. Você falaria olhando no olho da pessoa o que você digitou no Instagram dela? Exato. Quando a pessoa posta uma foto e você Quer dizer, fala, é um humano quando não é um robô, daqueles que também tem isso, né? É. A gente fala, não é terra de ninguém, mas... Certos ex-presidentes pensavam diferente. Pensava Mas é diferente. quase. É aquilo, não é terra sem lei, porém faltam leis. Exato. E assim, esse rolê da desumanização, ele cai muito junto da humanização na vida real. Não sei se era isso que você ia falar, mas assim, no nosso dia a dia, se alguém corta a sua fila, ou se você esbarra em alguém, tipo, não gera grandes coisas. Vida real. Exato, é muito diferente, é muito difícil ter uma pessoa que se você esbarra, vai virar um murrão da tua cara, Exato. entendeu? E às vezes até em conversas mesmo, né? Digamos, conversas com várias pessoas de diferentes trajetórias, ainda existe ok, estamos hablando aqui, sobre isso a gente não entende tanto, sobre isso vamos ver se a sua opinião me convence um pouco mais, ou se eu te convenço um pouco mais, e vira uma parada colaborativa, né? Eu acho que o que rola muito na internet é que nem sempre é colaborativo. Você pode dar uma opinião dura, tipo, olha, eu particularmente não gosto por conta disso, daquilo, de não sei o quê. Você tem que pensar que a gente tá trazendo informação e não tirando a informação. Não, e rapidinho, e como é aquilo, né? A gente, quando pensa que do outro lado tem um humano, a gente, não sei se você é assim também. Eu escrevo, às vezes tem alguma coisa nas redes sociais que, obviamente, como eu tô numa rede social, ela vai instigar as minhas Sim. emoções, eu fico louco pra dar uma opinião, mas eu abro a caixinha e paro e penso, 1000 pessoas deram opinião antes. precisa. Então, quanto a minha opinião contribui pra esse assunto no geral, entendeu? Porque 90% das vezes, 95% das vezes, eu sei que minha opinião não vai mudar a opinião da outra pessoa. Só que a gente fica, tipo, tremendo. Meu Deus do céu, eu discordo dessa opinião, eu Pincher. preciso. A gente fica, tipo, um pincher falando, eu preciso falar porque essa Sim. pessoa tá errada. Eu tenho uma regra. Eu não comento diretamente em foto de artista, blogueiro, influencer, pessoa pública que seja. De forma negativa, não. Tipo, então, sei lá, se a Beyoncé usar um look que eu não gosto, eu vou estar, é isso aí, diva, pipipi. E eu sei que tem o grupo que vai falar, nossa, mas olha essa roupa, olha esse cabelo. Então, no geral, a minha regra é, tipo, sempre estar a comentar ou para agregar ou para defender alguém. Às vezes eu vou defender alguém que não pediu. Acho que a questão principal, assim, de tudo que a gente tá falando aqui é responsabilidade. Responsabilidade na posição de influenciador, em que você vai parar e compreender o que você tá falando, com quem você tá falando, que a sua opinião importa e realmente influencia as outras pessoas. E você, como consumidor, também conseguir dar espaço, dar pauta e dar engajamento para aquelas pessoas que condizem, né, que tem um discurso que condiz com o seu. Sim. Porque muitas vezes a gente vê influenciadores que estão completamente esdrúxulos, ganhando muita potência, porque tem quem consuma. Então, existe... O algoritmo, ele vai entregar aquilo que ou polemiza, ou faz com que você interaja de alguma forma, que gere essa emoção, que gere esse tempo de tela. E isso, muitas vezes, traz até a gente, né, informações e influenciadores e pessoas que estão ali num discurso e numa pegada que a gente não precisa contribuir, sabe? Total. Eu sempre fico pensando, assim, principalmente quando eu vejo discurso de ódio, quando eu vejo
a última que o político fascista falou e qualquer coisa assim que chega a mim é aquele negócio. Se você compartilhar expressando o quanto você abomina aquilo ou não, Você tá dando força do mesmo jeito. você tá passando mensagem pra frente. Então, a maioria dos seus seguidores, muito provavelmente, vai concordar com você. Mas, sei lá, se o outro compartilhar, ele vai chegar num lugar em que a pessoa concorda com o que o político fascista Sim. tá falando. Então, eu fico pensando, eu vou deixar essa mensagem morrer em mim. Exato, é isso. Ela vai morrer em mim. Mas o ponto é exatamente esse. Aquilo que a gente curte, que a gente comenta, independente se é positivo ou negativo, vai estar gerando engajamento. O engajamento vai levar essa informação pra frente. Então, o que você segue realmente? Você tem responsabilidade de pensar, beleza, eu vou seguir essa pessoa aqui porque eu concordo com o que ela fala, porque ela tem posicionamentos que estão de acordo comigo, porque ela tá num corre que eu quero fortalecer, porque ela faz uma música muito massa que eu acho que precisa ir pra frente. Tanto questão de artistas independentes, quanto de influenciadores mesmo, sabe? Qual que tá sendo o seu lugar, a sua posição dentre essas pessoas, sabe? O que você tá fortalecendo? Você tá fortalecendo o discurso que você concorda e que você quer que mais pessoas engajem? Ou você tá fortalecendo aquilo que você não concorda só pra você falar que não concorda? Exato, assim, e... Bom, tudo isso que a gente falou até parece que é um lugar já sem esperança, mas não é, tá? Porque entre esse espaço do falar o que precisa se falar e não falar o que não precisa, existe um espaço que ainda você consegue consumir várias coisas e se alienar, digamos assim, dentro do seu direito de cidadão de... é fofoca mesmo. Sim. Sim, vamos gente. nisso aqui mesmo, porque tem uma Que leveza. nunca nos falte supérfluo. Que nunca nos falte supérfluo, pelo amor de Deus. Porque, assim, tô trazendo isso porque se a gente for problematizar a internet, a gente vai achar 1001 problemas, um milhão deles, né? Mas existe um espaço na internet que é um espaço ok, é um espaço seguro e que, às vezes, mesmo que saia ali algumas faíscas, eu acho que o geral é entender que tá num espaço de diálogo. Sim. Porque, no fim, a internet, ela serve pra isso. Pode não parecer com tanto influencer que não dialoga nada com coisa nenhuma, mas ainda é um espaço pra gente conhecer pessoas, trocar informações, e às vezes no meio de uma discussão que tá rolando, você vai ver, você se pega falando, disso aqui eu não sabia, isso aqui muda a minha opinião um pouco. Ainda existe esse lugar onde a internet edifica a gente. Tanto que o copo meio cheio é um desses lugares, estamos edificando você. Mas eu acho que assim, muito por conta, o que a gente fala aqui, né, a gente, por conta do algoritmo, porque o algoritmo, ele pega ele trabalha em cima das nossas emoções. Ele é feito para inflamar emoções fortes na gente. Ou boas e, na maioria, ruins. Mas não é a primeira mídia que faz isso. Por exemplo, a televisão sempre teve programa de fofoca, sempre teve programa de pegadinha, sempre... Porque é pra inflamar essas emoções, esses instintos básicos da gente. Essas faltas também, né? Às essas vezes a nossas falta carências, da às emoção, a falta de qualquer coisa. Então, o programa educativo vai ter muito menos audiência do que o programa de competição, sabe? O Que mundo, né? instiga o que sentimento, instinto nosso. Só que o algoritmo, ele funciona dessa forma porque a gente alimentou o algoritmo. Sim. A gente compartilhou essas coisas. Chegamos até aqui, né? E não dá pra falar hoje, eu vou parar de usar a internet, porque ela transpassa a sua vida. Você sempre vai estar com alguma coisa da internet te influenciando. Difícil virar eremita hoje. Eremita hoje não rola, porque basicamente a internet não só influencia quem tá nela, ela influencia o mundo que a gente vive. Total. Então, se você quer sair da internet... Eu sou super a favor de um detox, mas você quer sair da internet e achar que a internet não vai estar tendo te poder... atravessando da mesma forma, você fica sem a internet, vem sua sobrinha e fala da fofoca Exatamente. da internet. A sua sobrinha vai estar usando o TikTok e vai estar sendo influenciada. Então, a sua vida e as pessoas à sua volta estão influenciadas por esse meio.
o que a gente pode fazer hoje? A gente tem que utilizar desse algoritmo, dessa rede social, pra fazer o que a gente tá fazendo no copo aqui, entendeu? Por exemplo, a gente trabalha hoje como... Pra poder compartilhar essas ideias que a gente tá tendo aqui, a gente vai cortar, a gente vai fazer corte, a gente vai pegar os trechos mais viralizáveis. A gente vai jogar no TikTok, vai jogar no Instagram, Vai vai jogar. jogar no Reels. Por exemplo, vai- eu posso falar agora, fala um artista muito famoso. Ai, a Anitta... Beyoncé. Uma mentira, tá, gente? A Lud. Anitta... Fala da Lud. A Lud... Ai, eu tenho muito... Olha como o medo funciona. Eu tenho muito medo de falar mal. Fala da Anitta que vocês são irmãos de cor. Eu entendi, ok. Não, mas até da Anitta eu sinto medo de falar. Tá, mas... Enfim, artista A, B ou C foi racista. Esse corte, sabe? Eu Sim. falando só isso, Sim. pode viralizar Muito mais do que todas as pautas que a gente que a gente levantou falou aqui agora, no resto entendeu? do episódio. Só que se isso for compartilhado, as pessoas forem lá. Ah, é porque o Leonardo é um filho da puta. Olha o que ele falou. Quem é esse menino que surgiu ontem e tá falando da artista... Faz melhor, Faz melhor, seus sem talento, não sei o quê. Mas vai vir atrás. Pelo menos que das 100 mil visualizações que essa pessoa falando mal de mim teve, se uma delas falar, deixa eu ir lá no copo, e ouviu o podcast, Sim. a gente já fez com que o algoritmo trabalhasse a nosso favor. Porque a gente começa Entende? um monte de fofoca na internet por conta desses 5 segundos Entendeu? de alguma coisa. Mas é isso, a gente tem que fazer o algoritmo funcionar a nosso favor e amplificar aquele discurso que a gente quer que chegue em mais pessoas, sabe? E isso também é uma dica pra você curtir, comentar, compartilhar, mandar pro amigo, enfim, interagir com a gente pra que esse papo também Compartilha chegue em mais pessoas. no WhatsApp, sabe? Fala... Porque assim, a gente tem que alimentar o algoritmo pra que as coisas que a gente gosta e que fazem bem pra gente também, como... Do tipo, pô, eu escutei um episódio tão da hora do Copo. Se a gente compartilha mais isso do que a fofoca que tá rolando no canal de opinião A, B ou C, se a gente compartilha mais isso do que o vídeo que fala do vídeo do Treta News que fala sobre influencer tal que anunciou o site de aposta e... Entendeu? Se a gente dá mais força pra isso do que pro conteúdo que a gente gosta, o algoritmo vai trabalhar dessa forma. Resumindo, trabalha ao seu favor se você for uma pessoa de bem, mas assim, de bem mesmo, assim. Não cidadão de bem. Ok, não um tava meio tradicional. cidadão de bem. Mas uma pessoa que você gosta de rir, você gosta de fofocar, você gosta de dar opinião, você gosta de se informar. A internet também é um lugar... Você gosta de mudar de opinião, Mudar de você gosta opinião. de ouvir gente que vai trazer o ponto positivo, negativo, vai falar do porém no meio daquilo que você falou, porque isso também é importante. Inclusive, queremos saber a sua opinião sobre esse episódio. Então, na primeira rede que você achar a gente aí, fala um pouco o que você acha sobre essa era internet influenciadora que vivemos agora. Eu digo influenciadora porque a internet ela é enorme. Dá pra fazer uns 20 mil episódios Só falando sobre falando internet. de cada ponto, né? Cada rua da internet. Mas no hoje a gente escolheu trazer o que mais nos atravessa, né? Que é essa história dos influencers, essa história de cancelamento, essa história de como a gente usa a internet ao nosso favor. Graças à internet, a gente tem sim um copo meio cheio, mas a gente tem várias outras mídias, vários outros canais, várias outras pessoas que, se não tivesse a internet, desculpa, a gente não ia conhecer, Não porque a TV não existiria, ia bater na porta da pessoa pra falar, É isso. oi, você que tem ótimas ideias, você que Exato. pensa sobre várias Exatamente. coisas, vem aqui pra internet. Não, a pessoa se criou na internet por conta desse espaço. A que se internet, querendo ou não, ela democratiza o acesso, sabe? No sentido de, putz, você é um cantor, você não precisa estar ali com um contrato com uma puta gravadora pra fazer um sucesso na internet. E isso, diversas outras coisas. Só que sabe? aí traz a responsabilidade da curadoria do conteúdo pro usuário. Sim, O que você vai amplificar? por isso a Qual voz você vai responsabilidade. amplificar, entendeu? dá. Exato. Porque numa TV, numa rádio, tem uma pessoa por trás decidindo o que vai ser veiculado. Na internet, quem decide é quem tá compartilhando, quem decide é quem tá usando, E entendeu? os assistentes de produção dos influenciadores, né?
Nós, falando em nome da nossa classe, a gente molda muita coisa. Às vezes, você que tá ouvindo, tem sua influenciadora favorita, você não gosta nem dela, você gosta da produtora Você dela. gosta do assessor. Bom, gente, amamos estar com você aqui hoje. Muito bom que você conseguiu chegar até o fim dessa nossa roda de conversa. Terão muitos mais episódios, então fica de olho. Segue a gente aí em todas as redes. Importante citar também a campanha do Apoia-se, nossa. Porque, assim, a gente é um Quem podcast sabe faz independente. Ao vivo. Vamos lá, olho na tela. A gente é um podcast independente. Então, a campanha do Apoia-se vem pra você que chegou até aqui e acha, pô, seria legal se esses 3 malucos continuassem falando sobre as questões que atravessam a minha vida. Olha que esse atravessam... rostinho. Então, você pode apoiar com uma quantia super simbólica, ou até, se você for um benfeitor, que gosta muito da gente. A partir de R$5. R$5, gente. Não compra nenhuma coxinha hoje. Não, imagina. Um salgado no metrô tá 8 conto. Pois é. Um salgado requentado no metrô tá 8 conto, Tá mais gente. barato apoiar o copo meio Tá mais cheio, barato. tá? Que, aliás... Tem recompensas também. Exato. A gente vai deixar aqui na tela, mas É a nossa procurem campanha do Apoia-se. Copo Meio Cheio no Apoia-se. A partir de R$5, as recompensas só aumentam. Você pode ter esse copo. Você pode ter o copo. é Cadê? verdade. Aqui, ó. Aqui. Pra Ai, estar meu- com seu copo sempre meio cheio. O meu já tá O meu meio tá... vazio. o meu tá bem... Mas, além do copo, você pode ganhar o quê? Episódio extra? Episódio Episódio extra. extra. Acesso ao Melhores Amigos no Instagram. Grupo. Grupo Gosto. privativo no Telegram. Entendeu? Ou seja... E mais outras Influenciar a coisitas nossa mais. pauta. Falamos tanto de influenciamento, influência. Vai estar lá. Influencia a com nossa pauta. acesso direto pra discordar da gente. Acesso direto Por pra falar o favor, que achou. Acesso discorde. direto. Exato. Então é isso, gente. Copo Meio Cheio, um podcast semanal. Semanalmente estaremos por aqui. Que traz esses questionamentos, essas informações, com esse bom humor, trocando ideia e realmente querendo envolver você nisso. Porque é isso, a internet ela é feita de diálogo e a gente tá aqui pra dialogar. Tá bom, amados? Então, ficamos por aqui. Desejamos que o seu copo esteja sempre meio cheio e esperamos você na próxima. Um beijo! E aí, amiga? O que você acha? Filtrei foi tudo, bom. já queria xingar um monte de gente. Já mas queria é bom. falar mal de um monte de gente, mas eu sou do bem, a gente precisa... Primeiro episódio, a gente gente precisa precisa passar pra ficar frente educado, né? o Passa bem, uma classe, pra passa uma poder- classe. É.